Olá pessoal, então agora que nós já temos definido o tamanho do nosso aquário, que é um aquário de 10 litros, já sabemos que vamos usar areia e planta natural. Agora nós vamos falar de um ingrediente extremamente importante, tão importante quanto o peixe é esse ingrediente. E então eu já te peço para que você nos ajude aí, dê um like, se você gostou dos vídeos que nós postamos até agora, desse curso, dê o seu joinha aí para nós, faça o seu comentário, sua dúvida. Se você tem alguma dúvida com relação a alguma coisa que não ficou claro nos outros vídeos, deixa escrito nesse vídeo que a gente vai estar respondendo. A gente vai estar trazendo no próximo conteúdo a resposta para a sua pergunta, ok? Então aqui nós temos o nosso aquário. E vamos agora para a pergunta, né? Qual é o ingrediente mais importante ou tão importante quanto o peixe? Ó, pessoal, nós estamos falando da água. A água é o elemento mais importante, né? Tão quanto o peixe é a água, porque se você tem o peixe e você não tem a água, você não tem um aquário. Então você precisa da água. E a pergunta é: qual é a melhor água para você colocar no seu aquário? Algumas pessoas dizem que a água filtrada, a água do poço, a água fervida, a água da bica. Se você for ver, cada uma dessas águas, ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Porém, existe uma água que é unânime como sendo a melhor água para o seu peixe, que é a água da sua torneira, ok? A água da sua torneira, ela é a mais importante. Por quê? Porque ela reúne todos os ingredientes, os nutrientes, os sais minerais que o seu peixe precisa e que são colocadas na água que é tratada no saneamento básico da sua cidade. Então, quando você tem uma água filtrada, você perde ingredientes, nutrientes. A água da bica pode estar contaminada. A água filtrada, a água fervida, ela perde todos os seus nutrientes, ela torna-se estéril. A água do poço também, ela pode sofrer alguma contaminação. A água da torneira, ela é rica, por quê? Porque no tratamento da água, ela recebe os sais minerais que o próprio tratamento de saneamento retira, ok? Porém, você precisa ter em mente uma coisa. Uma vez que você colocou a água da torneira, ela é enriquecida em cloro, ok? Então, se você coloca só a água da torneira e coloca o peixe, você vai perder o seu peixe com certeza, porque a água, o cloro, a quantidade de cloro na água, ela não faz mal para nós seres humanos, mas para o seu peixe ela vai ser fatal. Então, como é que a gente resolve essa questão? A gente resolve essa questão usando esse produto aqui, o anticloro, ok? Eu paguei R$7 nesse vidrinho e ele dá para 20 ml, né, uma gota por litro, e ele rende até 400 litros de água. Existem outras marcas, aí você pode estar escolhendo, né, no seu aquário aí, qual o melhor anticloro que você vai usar. Então, se eu tenho aqui 10 litros de água no meu aquário, eu vou usar 10
gotinhas no aquário, ok? 10 gotinhas, eu vou usar 10 gotinhas para poder então a gente ter esse processo de anticloro resolvido, ok? Segunda coisa importante que você precisa fazer ou ter em mente: depois que seu aquário estiver pronto com substrato, seu aquário estiver ornamentado com as plantas, com água anticlorada, antes de colocar o peixe, você vai fazer o teste de pH, ok? Teste de pH. O teste de pH vai te dar o parâmetro que você precisa para você ter um peixe saudável, uma água saudável para o seu peixe. Ok, pessoal? Então, como é que nós vamos fazer o teste do pH para ver se o seu peixe ou se a sua água ela está em conformidade com o que o seu peixe precisa? Então nós vamos pegar aqui o nosso teste de pH e nós vamos fazer então aqui uma simulação. Então nós vamos pegar, tá, o marcadorzinho de teste de pH que vem já no potinho e nós vamos pegar o nível da água que nós vamos precisar para nós fazermos o teste, ok? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pingar 3 gotas desse teste de pH naquela água que está marcando naquele potinho. Então vamos pingar aqui 3 gotinhas. 1, 2, 3. E vamos chacoalhar, porque é o que o fabricante pede para que a gente chacoalhe. Vamos chacoalhar por alguns momentos. E aí nós vamos ter aqui uma cor, ok? Uma vez que a gente encontrou a cor que nós vamos precisar, nós vamos para a tabela. E na tabela nós vamos identificar qual é a tonalidade mais próxima do nosso teste. No caso aqui, o nosso teste está mais para 7.2, correto? Ele está para 7.2, entendendo que o 7 é o neutro, para baixo de 7 é o ácido, água ácida, tá vendo? Um amarelo, um verde, um verdinho mais escuro, passando para cá. Esse é o ideal, é o neutro, beleza? Mas o nosso peixe ele suporta até 7,2, 7,4. Até entre esses dois aqui, ele se dá bem. No nosso caso, a água da nossa torneira, tá? Ela já é uma água levemente alcalina. Então tá tudo certo. No meu caso, eu não preciso fazer nenhuma correção nessa água. É só encher o aquário com 10 litros dessa água, montar o layout com todas as coisas que nós vamos ter aqui dentro e então colocar o nosso peixe, ok? Eu vou mostrar no final como é que tá o nosso aquário agora, depois dessas informações todas, como é que ficou o nosso aquário para receber o nosso peixe. Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso aquário que está pronto para receber o nosso peixe. Ele já está montado aqui já há alguns dias, ele está ciclando e já deu para notar aqui que ele já tem alimento natural, porque
porque eu já achei aqui umas larvinhas de pernilongo ou de muriçoca, e com certeza vai ser um alimento nutritivo para ele, ok? Então a gente já vai estar colocando ele aqui para a gente iniciar o nosso período de criação do nosso peixe. Esse é o layout do nosso aquário: areia fina, planta natural e uma toquinha para ele se esconder quando ele não tiver a fim de estar socialmente disponível. Então, por enquanto é isso. Abraço para todo mundo.